Olá, gente querida, paz do Senhor. Passando aqui já para fazer a nossa pequena reflexão do dia. Palavras que edificam. E hoje em Esther 4:14 que diz: porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento da parte virá para os judeus, mas para tu e a tua casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Aqui nós sabemos o contexto desse versículo. O povo judeu estava passando um momento muito grande de adversidade. Era terrível a situação, não é? Aquele malvado Ramã, inimigo dos judeus, um que era considerado queridinho do rei, o mão direita do rei, teve uma antipatia gratuita em relação a Mardoqueu, pelo fato dele ser um judeu e de não se dobrar, de não se curvar diante de homem, e ele porque adorava unicamente ao Senhor. Mardoqueu era um judeu fiel a Deus, e ele não fazia aquilo nem por maldade, era por causa da fidelidade que ele tinha com o seu Senhor. E por causa disso veio um grande transtorno na vida dos judeus, porque esse Ramã, esse mão direita do rei Assuero, ele resolveu matar Mardoqueu. E não só Mardoqueu, ele não ficou feliz só em se vingar de uma pessoa, né? Mas também de colocar todo o seu povo, o povo de Mardoqueu também, para a execução, a aniquilação desse povo. E esse povo eles eram exilados lá na cidade de Suzã. E ele foi ao rei e falou desse povo para o rei e pediu que o rei aniquilasse. O rei não sabia muito o histórico, inclusive que a sua esposa, a rainha Esther, era uma judia, porque o tio dela, o tio pai, o primo, né? Não importa como se queira denotar, porque a Bíblia fala tanto como o tio como o primo, em algumas versões, mas não é difícil entender isso, pelo fato de ser mais velho, consequentemente, talvez ela não chamasse de pai, porque era pai adotivo, chamasse de tio, mas na verdade eram primos, eles eram primos. Mas o Mardoqueu era o pai adotivo de Esther, o seu nome original Radassa. E aí esse malvado consegue do seu intento maligno, maquiavélico, de aniquilar com os judeus e consegue a assinatura real, algo que não poderia ser revogado. E aí quando ele sabe, ele fica muito triste, o povo fica muito triste. E ele se veste de cinza, como antigamente eles faziam quando estavam em estado de pranto, de muita angústia. E aí a rainha Esther manda se certificar o que está acontecendo, né? Então é chegando aos ouvidos dela tudo o que está se passando, a verdade em relação ao seu povo. Então, Mardoqueu, o seu pai, manda dizer tudo para ela. E uma coisa que eu quero chamar a nossa atenção, que é o nosso ponto-chave aqui, que eu quero dar ênfase, é a questão do tempo. Ele diz para ela: quem sabe que o Senhor não tenha te trazido a essa posição para que você fosse o nosso canal de escape. Deus, ele sempre usa mãos humanas
quando quer abençoar o seu povo. E Esté seria a menina ideal, a mulher ideal, para ser intercessora dos judeus junto ao rei. A pessoa mais indicada seria ela, não teria, eu diria assim, pessoa melhor para interceder pelo seu povo do que a própria rainha Esther. Mas tinha um agravante em tudo isso, né? Já tinha dias que Esther não era chamada à presença do rei. A lei já tinha entrado em vigor. Agora havia uma correria contra o tempo. E o que fazer? Mas glórias a Deus, aleluias. Deus, eles têm o seu propósito. Como diz a sua própria palavra, os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos, e os meus caminhos mais elevados do que os vossos caminhos. E Deus, Ele tem a hora certa, o momento certo de agir na vida do seu povo. O seu povo sempre terá o carinho de Deus, a provisão de Deus. E aqui Esther, ela cai a ficha, ela sabe da sua grande missão. Ela não estava ali por acaso. Era propósito de Deus, uma menina órfã no passado, sem um futuro promissor em uma terra estranha. Mas Deus levou ela a ser rainha de um reinado tão glorioso, né? Humanamente falando. Então ela manda um recado pro seu tio. Eu entendi, meu tio, a minha missão. E eu vou nessa missão, dê o que der, haja o que houver. Se eu tiver de morrer, eu vou morrer. Eu vou entrar na peça do rei, mesmo não sendo o tempo de me encontrar com meu esposo. As leis me dizem o contrário, eu não posso, a lei é contundente. Não pode entrar na peça do rei sem a permissão, é morte na certa. É certo que o rei a pessoa ache graça diante do rei, mas eu irei e cumprirei a minha missão. Esther pede ao povo judeu e ao seu pai que interceda por ela, porque ela irá à presença do rei. Até que chega o grande dia, o grande momento. Esther se embeleza toda, se arruma toda, ela diz, eu vou ao encontro do rei. Seja, entre aspas, né? Aquele ditado que a gente diz, seja o que Deus quiser. Então ela foi e ela se aproxima e ela está lá, já próxima à câmara do rei. E o rei avista, e ela vem ao encontro. Eu acho que os príncipes ficaram perplexos, talvez pensando, né? A rainha enlouqueceu. O que está acontecendo? É só uma paráfrase minha. Então ela se aproxima e a Bíblia diz que ela acha graça diante do rei. E o rei estende o seu bordão. Ali apontava a misericórdia. Ela tinha sido agraciada pela misericórdia do rei. E ela levanta, ele levanta, ela toca no bordão. E ele pergunta, o que queres, minha rainha? E ela diz, eu vim aqui para te convidar para que o Senhor vá a um banquete. Eu preparei um banquete para ti. E gostaria que o Senhor levasse seu servo, o Amã. E ela preparou aquele banquete, eles foram para o banquete. E com certeza o rei ficou muito curioso, porque o rei tinha dito para ela
que ela podia pedir até metade do reino, e ela pede algo tão simples, né? E fizeram o banquete, foi um sucesso. E ele ainda ficou curioso no primeiro banquete para saber do que se tratava. Com certeza o esposo ele sabia mais ou menos, mas não tem como não. Ele deve ficar curioso, é o que eu constituo. E no segundo banquete, ele é convidado e Ramã também. Mas algo tinha que ser revelado. Naquele dia não podia ser, não podia passar daquele dia. O tempo estava passando, estava correndo demais. E ela precisava agir, mas ela, como sabe, ela sabia o momento que precisava agir, por isso que ela pede jejum. Não podemos fazer as coisas precipitadas, né? E principalmente quando a vida de uma pessoa está em jogo, ou vida de pessoas estão em jogo. Então, no segundo banquete, ela revela: meu rei, eu só fiz isso porque a situação é muito grave. Porque se alguém tivesse nos vendido como escravo, eu não teria traído todo esse problema para o Senhor. Olha como ela se humilha, como ela se dobra, como ela se curva diante da autoridade, mesmo sendo esposo. Aliás, esposo também é autoridade, mas ela reconhece também a autoridade superior que aquele rei exercia. Então, ela diz: o meu povo está condenado à morte. E o rei fica muito surpreso, muito enraivado, muito irado. Mas quem é esse malvado? Quem é essa pessoa que quer tirar a vida da minha esposa, da rainha? E ela olha e aponta para Ramã. Ramã fica todo perturbado porque ele não passava na mente dele um pequeno vislumbre que a rainha seria uma judia. Então o rei já estava determinando o que aconteceria com o seu servo. E o servo ali vai interceder na câmara, no quarto, no aposento da rainha para clamar por misericórdia. Mas é tarde demais. Ele tinha se levantado não só contra um servo, mas contra o povo de Deus. E ali a mãe é sentenciada à morte de forca, a própria forca que ele tinha feito a Mardoqueu. Agora ele foi enforcado. Eu quero dizer para vocês que Deus ele nos coloca no tempo, aqui nessa terra, com um propósito maior de uma missão. Esther, uma menina que nasceu para a sua intercessora, para cumprir uma grande missão de salvar uma nação. E ela entendeu esse propósito dela. E eu quero dizer para você que está me ouvindo aí esse vídeo, Deus ele te colocou aqui na terra não por acaso. Você tem uma missão a cumprir. E Deus tem um tempo determinado para que você cumpra a sua missão. Se proponha diante de Deus, não se preocupe com as adversidades, que porventura houver no caminho, mas você diz: Deus, eu quero viver os teus propósitos, os teus sonhos. Aquilo que o Senhor sonhou desde o propósito original, inicial para a minha vida, antes mesmo de haver a fundação do mundo. Coloque diante do Senhor. É muito importante você cumprir aquilo que Deus no qual designou. Pode ser a vida de uma nação, uma vida de um povo, pode ser a vida da sua família, tá? Que Deus abençoe, ó. Que você cumpra bem a missão de Deus. Que você entenda, por menor que seja a sua missão. Se sua missão é ganhar 1, 2, 3, 4, 5, 6, é 1000, são nações,
Diga, Senhor, eis-me aqui, tá? Faça como Isaías. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Vamos, é tempo de cumprir a missão. Deus te colocou nesse tempo para que você seja bênção. Deus te abençoe. Até a próxima, se assim o Senhor nos conceder.